Se Deus é amor, então como ele poderia condenar alguém a sofrer eternamente no inferno? Isso não parece desproporcional? Afinal, pecados cometidos em 70, 80 anos de vida merecem uma eternidade de sofrimento? Sem dúvidas, essa é uma das questões mais difíceis da fé cristã. Mas nesse vídeo nós vamos encarar essa pergunta de frente, porque entender isso pode ser a coisa mais importante da sua vida. Muita gente acha que o inferno é uma invenção medieval criada pela Igreja Católica para controlar as pessoas pelo medo. Mas isso não é verdade, porque quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. E ele não falou de forma simbólica, ele foi bem direto. Por exemplo, em Mateus 10:28 ele diz: temam aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E não para por aí. Em Mateus 5:29, Jesus faz um forte alerta. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E em Marcos 9:42, ele usa uma descrição simplesmente aterradora, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, Jesus não estava falando de algo temporário, simbólico ou passageiro. Ele estava descrevendo algo muito sério. Agora veja o que Jesus diz sobre Judas. Seria melhor para esse homem, Judas, nunca ter nascido. Pensa comigo, se Judas simplesmente deixasse de existir depois de algum tempo no inferno, ou sua alma fosse simplesmente aniquilada, ou até fosse restaurado depois de um tempo no purgatório, então viver teria valido a pena no final das contas. Afinal, mesmo que ele sofresse por um tempo, depois estaria livre disso. Só que Jesus disse que diante do que espera Judas, a inexistência seria preferível. Isso só faz sentido se o sofrimento for consciente, eterno e irreversível. Jesus não está exagerando, não é drama, é um retrato da realidade. E para fechar, Jesus deixa isso absolutamente indiscutível em Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A mesma palavra no grego é usada para os dois caminhos, tanto para a vida eterna dos salvos, quanto para o castigo dos ímpios. Ou seja, se você acredita que o céu é eterno, então honestamente precisa reconhecer que o inferno também é. Alguns tentam dizer que eterno aqui não significa duração, mas efeito. Só que esse argumento cai por terra quando percebemos que Jesus está usando o mesmo termo para o castigo e para a vida eterna no mesmo versículo. Se um é eterno no tempo, o outro também precisa ser. E tem mais, o inferno não é o reino do diabo. Ele também será lançado no lago de fogo, como Apocalipse 20 afirma. O inferno é o cárcere eterno do mal, não seu trono. Essa imagem do diabo reinando lá embaixo é herança de ilustração medieval, não do que está na Bíblia. Agora vem aquela pergunta que martela na cabeça de todo mundo. Mas isso não é cruel? Não é desproporcional? Como Deus pode punir alguém eternamente por pecados cometidos durante uma vida finita? Aqui vai uma verdade que poucos querem ouvir. Todo pecado é, antes de mais nada, um crime contra Deus. Sim, quando você mente, trai, rouba ou engana, você machuca alguém. Mas no final das contas, todo pecado é um grito de rebelião contra Deus. Foi exatamente isso que Davi reconheceu no Salmo 51, depois de ter destruído uma família inteira e cometido adultério e assassinato. Ele não diz pequei contra Batseba ou pequei contra Urias. Ele diz pequei contra ti somente. Porque no fundo, todo pecado, mesmo quando afeta outras pessoas, é uma afronta direta ao Deus que sustenta o universo. Existe uma lógica que poucos entendem, mas que é fundamental para compreender esse tema. A gravidade de um crime não depende só do ato em si, mas também de contra quem ele é cometido. Se você mente para seu irmão, é um erro. Se mente para o seu chefe, é mais grave. Se mente para um juiz, é crime. Agora, e se você se rebela contra o Deus eterno, santo, soberano, perfeito? Se Deus é infinitamente santo, então pecar contra ele é uma culpa de proporções infinitas. E uma culpa infinita só pode ter uma consequência eterna. Quando levamos em conta que todo pecado que cometemos é cometido contra Deus, chegamos à conclusão de que a consequência para qualquer pecado deveria ser uma punição eterna. Essa é uma verdade que o nosso coração natural rejeita, porque para nós, Deus é sempre bonzinho, um vovozinho celestial, fofo, que só quer ver todo mundo feliz, mesmo com seus pecados. Mas Deus não é isso. Ele é o Rei da Glória, o Criador do Universo, o Deus que ordenou as estrelas que brilhassem e elas obedeceram, que disse ao mar, daqui você não passa, e o mar se calou, que disse às montanhas, levantem-se, e elas disseram amém. E quando ele olha para mim, para você e diz, venha, siga-me, a gente tem coragem de responder não. Percebe o tamanho do problema? O pecado é exatamente isso. É olhar para a majestade do Criador e dizer, eu não aceito sua autoridade. Eu não quero você. E aí sabe o que seria de fato cruel? Com certeza não é Deus punir o mal. Cruel seria Deus olhar para o estupro, o assassinato, a corrupção, a arrogância, para a maldade da humanidade e dizer, deixa para lá.
Isso sim seria monstruoso. Esse seria um Deus indiferente, frouxo, injusto, conivente com o mal. O inferno não é Deus sendo cruel. O inferno é Deus sendo absolutamente justo. E aqui vai mais uma verdade que quase ninguém tem coragem de dizer. Deus não manda ninguém para o inferno à força. O inferno é simplesmente a confirmação final de uma vida inteira em que a pessoa disse para Deus que não queria em sua vida. E sabe o que Deus faz no final? Ele deixa cada um com a sua própria vontade. C.S. Lewis resumiu muito bem essa ideia quando disse: no final haverá dois tipos de pessoas, os que disseram a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus dirá, seja feita a sua vontade. O inferno, no fim das contas, é exatamente isso, um mundo sem Deus, um lugar onde não há amor, não há bondade, não há luz, não há misericórdia, porque tudo isso vem dele. E quem rejeitou Deus, rejeitou também todas essas coisas. Depois de todos esses argumentos, alguns ainda podem se perguntar: mas isso não é pesado demais? E a Bíblia responde em Romanos 9:20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Nós, criaturas que só existimos porque Deus quis, realmente achamos que entendemos melhor da justiça do que Ele? Achamos que somos justos, mais sábios, mais misericordiosos do que aquele que criou o próprio conceito da justiça? Se Deus declarou que a condenação é eterna, então ela é, e ponto final. E se isso nos parece pesado demais, basta olharmos para a história. O dilúvio, Sodoma e Gomorra, a queda de Jerusalém, o juízo contra nações inteiras, tudo isso nos prova que o juízo eterno não é algo estranho à Bíblia. Ele é simplesmente a continuação na eternidade da justiça que Deus já demonstrou ao longo da história. Mas Deus não se alegra com a condenação. Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor em Ezequiel 18:23. Não desejo antes que ele se arrependa dos seus caminhos e viva? Deus não criou o inferno para você. Ele criou a cruz para te livrar dele. Na cruz, Jesus foi esmagado, moído, tratado como um pecador, para que pecadores como eu e você fôssemos tratados como filhos. Agora a pergunta é: em que caminho você está? Na porta estreita ou no caminho largo que leva à destruição?